Pergunta é: o que é mandamento de Jesus? Eu vou debater aqui alguns temas que eu anotei nos próximos vídeos e você vai poder acompanhar comigo. Talvez sejam vídeos menores, mas eu acredito que fique mais fácil para você acompanhar. Eu sou Matheus Felipe, eu sou teólogo, sou professor universitário e estou aqui para debater algumas coisas espirituais que Jesus deixou para nós. E a pergunta que fica em muitos lugares religiosos é: o que é mandamento de Jesus? Antes de a gente entrar nesse tema específico da resposta, a gente tem que entender que existem muitas coisas que não são mandamentos. E isso é muito importante. Eu acho que a religião ela tenta colocar que tudo que está naquele livro sagrado, né, que ela mesma colocou como sagrado, é mandamento. E isso não é verdade. Tá? A Bíblia, por exemplo, se você pegar como base a religião cristã ou as religiões cristãs, a Bíblia ela tem diversas sugestões, ela tem diversos aconselhamentos e ela tem diversos apontamentos para um específico período, para um específico povo, para uma específica situação. E isso a gente costuma falar só do Antigo Testamento, mas não é verdade. No Novo Testamento tem muito disso. No Novo Testamento, você tem uma enxurrada de situações que Paulo, por exemplo, que é o maior escritor do Novo Testamento, Paulo coloca para certas situações, de certas cidades, de certa cultura, e inclusive na fala dele, ela é dotada de uma certa religião, de uma certa história e uma certa cultura. E parece que eu estou divagando muito, mas eu não estou divagando muito ainda. Mas isso aqui é muito simples até de perceber, né? Quando você vê Paulo colocando algumas coisas aos romanos, aos coríntios, Paulo leva em conta que quem estava operando, digamos assim, né, quem estava dominando, governando, eram os romanos. Então, a lógica que Paulo coloca nos seus escritos, muitas vezes, não todas, é a lógica romana. Porque como ele está falando com gentios, e muitos deles eram romanos, né? E, inclusive, os coríntios, eles eram liderados por romanos, né, naquela cultura greco-romana, então eles entenderiam o que ele estava querendo dizer. Isso, muitas vezes, não se aplica à nossa vida. Não quer dizer que aquele princípio que Paulo utilizou, né, aquele princípio espiritual, podemos dizer assim, ele não funcione para a nossa vida. Ele funciona. Mas é por isso que cada leitura nossa, ela tem que ter esse filtro em Cristo daquilo que é literal e daquilo que é para aquela situação, e nós vamos ter que aplicar de uma forma completamente diferente. Por que eu falei isso antes de falar sobre o mandamento de Jesus? Porque Jesus ele diz muitas coisas e todas essas coisas servem para a nossa vida. Mas as religiões elas querem colocar como se tudo isso fosse mandamento, ordenança, né? A gente vive escutando que, por exemplo, o batismo é uma ordenança. Ela não é uma ordenança, tá? Mas isso eu posso entrar num outro dia, é outro vídeo. Por que que eu digo que não é uma ordenança? Tá, tradicionalmente ela é uma ordenança, mas ela não é uma ordem que você seja batizado nas águas por imersão. Por exemplo, imersão. Muitos historiadores, diria eu, a maioria dos que eu estudei, eles colocam que é por imersão. Mas será que é mesmo? Aí só por isso a igreja presbiteriana está errada em fazer por aspersão? Não, não está errada. Não quero dizer que ela está certa nem que ela está errada, na verdade. É uma questão de interpretação e aplicação. Liberdade, ok? Mas voltando para a questão do mandamento. Nós temos que nos atentar ao que Jesus falou que é mandamento, né? Então, hoje, se você chega num contexto do cristianismo, contexto religioso do cristianismo, e pergunta quais são os mandamentos, há um vício muito grande em citar os 10 mandamentos, aqueles do Monte Sinai, lá dos judeus, de Moisés. E olha só que louco. Não quer dizer que todos aqueles 10 mandamentos, né, que eles foram mandamentos, eles não sirvam para a nossa vida. Eles servem e muito, e todos eles estão relacionados com o caráter de Deus. Mas olha só, quando perguntam para Jesus, que é a nossa chave hermenêutica, que é a expressão exata de Deus, que é o caráter perfeito de Deus, que era Deus, né? Pelo menos esse é o entendimento que nós temos, eu tenho, pelo menos. É, o que é o mandamento? Quais são os mandamentos? Ele responde que os mandamentos são amar a Deus
sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Toda lei se resume nisso. Ele coloca isso. Então, assim, é muito fácil a gente ficar falando assim, não, mas está num dos mandamentos, honre teu pai e tua mãe, para que seus dias na terra se prolonguem. Gente, é excelente que você honre seu pai e sua mãe. É óbvio que isso é bom que seja feito. Mas a pergunta que fica é: e se você fizer isso por obediência à lei? Que era aquilo que os judeus faziam, pelo menos em sua grande maioria, que isso foi exortado pelo próprio Deus no Antigo Testamento, ou você vai fazer isso porque você ama a Deus e ama o seu próximo como a ti mesmo. E o seu próximo é quem nesse caso? Seu pai e sua mãe, né? Os seus representantes, os seus responsáveis, vamos trazer desse jeito, né? Porque o mundo tem muitas formas de família e Deus não condena nenhuma delas, né? Mas isso também é assunto para outro vídeo. E aí ele resume nesses mandamentos. E lá em João 13, ou seja, quando ele já está na última ceia, ele vai falar: "Um novo mandamento vos dou. Amem os outros, né? Amem-se uns aos outros como eu vos amei." Então, ele coloca um parâmetro. Ele falou: ame a Deus sobre todas as coisas, ame o teu próximo. Só que agora não é mais como você ama a si mesmo, e aí também tem outras interpretações para esse versículo, mas não é só para você amar o seu próximo da maneira que você acha que você deve amar. Não, é amar o seu próximo, amar o outro, como Jesus nos amou. E isso é muito interessante. Eu fiz uma pregação inteira sobre isso ontem, mas a questão, né, obviamente não vou falar sobre isso, mas a questão é, Jesus traz isso nas suas próprias palavras, e isso relatado nos evangelhos, então a gente tem, né, consciência histórica disso também, que isso é um mandamento de Deus. Isso é um mandamento de Jesus. Amar. O amor é um mandamento. E aí você vai me perguntar, mas Mateus, hoje em dia, ou sempre no mundo, nós temos várias formas de amor. Sim, nós temos várias. E Deus não condena nenhuma forma desses amores, tá? Eu vou falar isso de forma bem abrangente, tá? Sem criar polêmica. Ele não condena nenhuma forma desses amores, digamos assim. Mas você vê que ele coloca como parâmetro um amor que é como ele amou. Então, não importa a sua religião, a sua cultura, o país que você nasceu, quantos anos você tem, a sua cor de pele, não importa nada disso. Mas se o seu amor ele é parecido com o amor de Cristo, seja lá da forma que você aprendeu, se você aprendeu isso lendo a Bíblia, se você aprendeu escutando da sua mãe, se você aprendeu isso com a sua cultura de povos originários, porque você enfim, faz parte disso. Se o seu amor se parece com Cristo, você está cumprindo com o mandamento de Deus, com o mandamento desse Jesus que nós entendemos como Deus. Agora, se o seu amor é um amor que você inventou, que na verdade ele carrega egoísmo, ódio, maldade, repulsa, rejeição, você pode chamar de amor, mas você não está cumprindo com esse mandamento de Jesus. Eu usei exemplos extremos aqui, pessoal, mas é para que a gente entenda que é uma conversa muito mais profunda, que eu não vou me aprofundar hoje, mas que ela nos conforta. Claro que ela nos confronta, porque eu não consigo amar como Jesus amou ainda, sabe? Alguns momentos eu consigo através do Espírito Santo, graças a Deus, mas eu erro muito. Eu quero amar, por exemplo, eu quero amar a minha esposa do jeito que eu acho que eu devo amá-la, do jeito que eu acho que ela merece. Mas não é sobre isso. O amor de Jesus não é sobre o que eu acho e nem sobre o que ela merece. O amor de Jesus, ele é um amor imerecido, ele é um amor incondicional, ele é um amor sacrificial. Esse é o amor que Jesus quer que nós amemos ao outro. E quem é o outro, gente? A gente vai falar disso num próximo vídeo. Mas o outro é o outro. Não é para você ficar definindo quem é o outro também. Beleza? Esse é o vídeo rapidinho sobre o mandamento de Jesus. Espero que você tenha gostado. Já segue aí, como é que é? E se inscreva, curta, comente. Um abraço, tamo junto.